Glória a Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 69, do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Vamos ler? Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar, minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos de minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me sempre justamente meus inimigos são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Não sejas envergonhado por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Deus, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as tuas afrontas e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Amém? Eu quero que todos nós lemos esse versículo 9 juntos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá? Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Amado Deus, estamos aqui nessa noite para mais uma vez te glorificar e te render graça. Toma minha vida em tuas mãos, faça de mim, Senhor, um instrumento para mim e para a tua igreja. Seja eu, meu Pai, apenas um instrumento nas tuas mãos. Seja apenas, meu Pai, Pai querido, um instrumento para mim e para meus irmãos nessa noite. Senhor, meu Deus, faz a tua vontade ser prevalecida. Que aconteça o que tu queres, não o que eu quero. Que seja a tua vontade e não a minha. Que aconteça sempre, meu Pai, o que está dentro do teu querer e não no meu. Pois assim, meu Pai, eu te agradeço, confio em ti e no teu Espírito Santo, para que eu possa, meu Pai querido, fazer, meu Pai querido, aquilo que o teu Espírito, meu Pai querido, me conduzir nessa noite. Seja assim a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Aqui nós vemos um servo de Deus, um homem de Deus, lamentando por uma causa muito tremenda e muito clara nos dias atuais em nossa vida cristã, em nosso meio cristão. Davi chega aqui e ele começa a dizer: olha, Senhor, livra-me, porque as águas entraram na minha alma. Quer dizer, eu estou sufocado, eu estou afundando nas águas numa profundeza de uma maneira que eu não consigo nadar, eu não consigo chegar à superfície. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Isso tudo por quê? Isso tudo por quê? Vamos chegar lá. Isso tudo por quê? Porque toda essa angústia de Davi, por que tanto sofrimento de Davi, por que tanto lamento de Davi, por que tanto ele pede a Deus? E ele diz: eu estou como alguém que está afundado na lama, eu estou como alguém que está desesperado, afundado numa lama, sem ter como sair, sem ter como me levantar, me erguer. Aí ele continua: estou cansado de
a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. E isso tudo por quê? E Davi clama, e Davi chora, aleluia, e o servo de Deus clama, e o servo de Deus chora, e o servo de Deus lamenta, simplesmente por mal, aleluia. E ele diz: Deus, eu estou clamando pelo Senhor, eu estou buscando a tua resposta, nesse sofrimento, nessa angústia, nessa tristeza, e não vejo a tua resposta vindo sobre a minha vida. Aleluia. Estamos falando aqui de alguém que ama a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos falando aqui de alguém que não suporta viver sem Deus. Estamos falando aqui que não suporta que as coisas de Deus sejam feitas de toda maneira. Estamos falando aqui de alguém que não suporta que as coisas de Deus sejam a maneira que o homem quer e que o homem decide. Estamos falando aqui de uma pessoa que lamenta simplesmente a obra de Deus, as coisas de Deus, aquilo que é de Deus. Ele canta e diz: eu estou angustiado por isso. Eu estou afundado na lama. Ele vai no simbólico. Estou como alguém afundado na lama sem poder sair por isso. Aí ele continua no versículo 4: aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que eu, são mais do que os cabelos da minha cabeça, e procuram me destruir-me sem injustamente meus inimigos. São poderosos, então restitui o que não furtei. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, queridos irmãos, eu tenho uma, assim, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tenho anunciado, glória a Jesus Cristo. A palavra de Deus com dedicação, eu procuro me dedicar a palavra de Deus com amor, com verdade, porque eu tenho temor, meu Deus, eu estou tremendo essa palavra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: essas pessoas me aborrecem por causa disso. E você me pergunta por causa de quê, Jonas? Vamos chegar lá. Por causa que ele está angustiado, por causa que seus inimigos aborrecem, por causa que as pessoas lhe angustiam daquela maneira, por causa que ele se sente como se estivesse numa maçã presa sem poder se levantar, por causa que ele se sente de uma maneira que não tem como escapar. E ele continua no versículo 5: tu, ó Deus, bem conheces a minha experiência e os meus pecados não te são encobertos. Tu conheces que eu sou falho e pecador. Tu conheces que eu sou cheio de defeito. Tu conheces, sabe, meus erros e meus pecados, as minhas falhas não são encobertas diante dos teus olhos. Sabe que eu sou cheio de defeito, mas porém isso me aborrece. Mas porém isso me entristece. Mas porém isso me agonia. Isso me entristece e me dá pavor. Por quê? E o que é, Jonas? Vamos continuar. Versículo 6 diz: não sejam envergonhados por minha causa. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ele se coloca, agora nós estamos vendo um líder. Agora nós estamos vendo uma liderança, um sacerdote de Deus dizendo: Deus, eu sou exemplo. Não deixa que o povo se envergonhe por mim. Eu sou um exemplo. Não deixe que o povo seja envergonhado por minha causa. Eu sou um exemplo. Não deixa que o povo se lamente por minha causa. Porque eu estou guiando eles. Porque eu sou um exemplo. Mas tem algo que não suporto. Tem algo que eu não aguento. Nós vamos ver se é algo que é tremendo. E ele continua: Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. E eu quero que aqueles que vêm buscar o Senhor nessa noite não sejam envergonhados por mim que estou trazendo a palavra. Aqueles que veio nessa casa nessa noite não sejam envergonhados por mim que estou ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aqueles que estão aqui para buscar a presença e a glória do Senhor Jesus Cristo, e a presença e a verdade de Deus, não sejam envergonhados por minha causa que estou ministrando a palavra no altar dele nessa noite. Eu peço a Deus, não deixe que vocês que vêm buscar a presença de Deus, que vêm buscar as coisas de Deus nesse lugar,
lugar seja envergonhado por minha causa nessa noite. E eu me coloco como Davi. Deus não deixa que esse povo seja envergonhado por minha causa. Esse povo que veio, olha aqui, tremendo. Esse povo que veio aqui buscar a tua presença. Esse povo que saiu dos seus lares para a sua casa para buscar a tua presença. Esse povo que saiu da sua morada, que deixou suas famílias, que deixou suas casas e veio para essa casa para buscar a tua presença. Não deixa ele ser envergonhado por minha causa, que eu estou ministrando no altar nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória! Ele continua. Certo? Porque por amor de ti tenho suportado afrontas e confusão cobriu o meu rosto. Meu Deus! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória! E eu quero dizer para vocês: quem ama o Senhor Jesus Cristo sofre afronta. Quem ama a verdade sofre afronta. Quem quer ver a verdade prevalecer vai sofrer afronta. Quem quer ver a verdade prevalecer na casa de Deus vai sofrer afronta. Vai ser desprezado, vai ser caluniado, vai ser machucado. Quem quer ver, aleluia, quem quer ver as coisas de Deus ser colocadas nos eixos dentro da casa de Deus, vai ser, aleluia, machucado, vai ser afligido, aleluia. É como Deus disse para Ezequiel: mas mesmo que seja sarças e espinhos, fala a minha palavra e não se cala. E foi para isso que Deus me chamou aqui nessa noite, para que vocês não sejam envergonhados por minha causa. E ele continua. 8. Tenho me tornado estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe, simplesmente por uma coisa. E todo esse sofrimento, e toda essa angústia, e todo esse desespero, simplesmente por uma coisa. Eu estou para você, amados irmãos. Por isso que eu estou tremendo aqui por uma palavra. Eu falei, Deus me deu uma palavra nova, porque eu estou tremendo, mas Deus colocou essa palavra no meu coração para mim. Aleluia. E Davi se angustia, e ele se desespera por uma causa. E por que causa é essa? Ao nome ele fala o seguinte: sabe por que eu me angustio? Sabe por que eu me sinto como uma pessoa que está atolada na lama? Sabe por que eu me sinto angustiado? Sabe por que eu clamo a Deus e não vejo acontecer? Sabe por que eu estou desesperado e não vejo acontecer? Porque eu vejo a tua casa de todo jeito e não sei o que fazer. E clamo por ti e não sei o que fazer. E peço a ti e não vejo acontecer. Vejo a tua casa de todo jeito, toda bagunçada, de toda maneira, e não sei o que dizer, porque eu não vejo a tua resposta. Porque o zelo da tua casa me devora. Porque o zelo da tua casa me consome. Eu vejo a tua casa sendo bagunçada. Eu vejo a tua casa sendo afligida. As pessoas fazendo da tua casa como fosse a sua casa, como se fosse a sua morada, como fosse um espetáculo. Isso me devora. Aleluia. Isso me angustia e eu me sinto desesperado. E eu me sinto com meus pés na lama, querendo fazer algo, clamando por ti e não vejo a tua resposta. Mas quando eu clamo e digo para eles que não faça isso na tua casa, eles me desprezam. Quando eu clamo e digo para eles que aqui não é casa de salteadores, eles me desprezam, eles vêm contra mim, eles me ferem, eles me caluniam, eles me machucam. Estou atolado na lama, peço socorro e não vejo resposta. Aleluia. Aleluia. Pois o zelo da tua casa me devora. Aí ele continua: e as afrontas dos que te aborrecem agora não te aborrecem, por eu não aceitar o que eles fazem na tua casa, eles aborrecem a mim. Porque eu te amo, quero ver zelo na tua casa. Lá em João capítulo 2, o versículo 12, João 2, 4, do 4 em diante até o 12, vai dizer que Jesus chega no templo, sai da sua casa, como eu disse, vocês saíram da sua casa. Jesus sai da sua casa com a sua mãe, ele sai e ele vai para a
Eu acho muito lindo, sabe o que é, mas irmão? Uma frase de um pregador, um irmão nosso, ele diz o seguinte: chegará um tempo em que nos altares das igrejas não terá mais pastor alimentando as ovelhas, mas terão palhaços entretendo bodes. Chegará o tempo que não terá mais pastor falando da verdade do evangelho, fazendo da tua casa convívio, ladrão e salteadores, fazendo da tua casa bagunça, a casa onde é o lugar sagrado, a casa onde é o lugar santo, a casa onde é o lugar de adoração, a casa onde a tua presença deve ser buscada, a casa onde nós vamos derramar relatando, Aleluia. a casa onde é casa de sacrifício. Aí o discípulo se lembra, aí quando ele chega no templo, que ele vê aquela bagunça na casa que eu achava que estava Deus, na casa que eu achava que ia buscar a presença de Deus, na casa onde ele se prostava para buscar a presença de Deus, agora ele vê uma bagunça, agora ele vê uma coisa terrível, aonde se buscava a presença, agora as pessoas estão fazendo de bagunça, aonde se buscava a presença, agora as pessoas faziam como se fosse um circo. A presença de Deus para a nossa vida é um lugar onde a gente vai rir, é um lugar onde a gente vai dar gargalhada, é um lugar onde os palhaços nos entretecem, é um lugar onde as ovelhas já não são mais ovelhas, é um lugar onde as ovelhas já se parecem com bodes, porque preferem rir com gargalhadas do que chorar com a pregação do evangelho. Aleluia! E Deus, aleluia, e Jesus se concorda com isso. E Jesus se aborrece com isso. Porque ele diz: não faça na casa do meu pai uma casa qualquer. Não faça na casa do meu pai casa de salteadores e de ladrões. Não Aleluia. faça na casa da minha casa o que você quer fazer. A casa do meu pai é casa de sacrifício. A casa do meu pai é casa de oração. Só que isso tem mudado em nossos dias atuais. Isso tem mudado em nosso meio. Aleluia. Como eu disse, tem pessoas que vêm de sua casa para a igreja, para o templo, se atiram em qualquer outro lugar para buscar a presença de Deus. Mas quando se chega na igreja e acha que vai se encontrar com Deus eterno, que acha que vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso, que acha que vai prestar louvores e cantos ao Deus da glória, que acha que vai pessoas quebrantadas de joelho, que acha que vai ver pessoas chorando as lágrimas por vir na igreja buscar a presença de Deus, vai achar um círculo, vai achar um lugar de entretenimento, onde as pessoas preferem estar se agitando para fazer aquilo que elas acham melhores dentro da casa de Deus. Não é lugar para você se ajuntar e fazer o que você quer. Aleluia. E ele diz: o cerco da tua casa me consome. Davi disse: é isso que me consome. É por isso que eu clamo e não vejo socorro, porque eu não aceito o que está acontecendo na tua casa. É por isso que eu clamo com todos os meus pés, como alguém que está afundado na lama, porque eu não vejo a tua palavra sendo ministrada, porque, aleluia, nos altares da tua igreja, o sacerdote já entrou na direção do mundo. Porque as pessoas, aleluia, que estão ministrando no altar, que pregam o evangelho, e estão com a sua incumbência de alimentar as ovelhas e de levar as ovelhas a Deus, já entrou na direção do mundo, já quer rir e abraçar o mundo da sua maneira. Aleluia. Não há mais pastores alimentando as ovelhas, há palhaços entretendo bodes. Aleluia. Aqui é a casa de sacrifício. E eu digo para mim, e eu digo para você: respeite a casa de Deus. Glória a Deus. Respeite o lugar de oração. Aleluia. Tenha reverência. E respeite o lugar onde você vem adorar. Tenha reverência e respeite o lugar onde você vem dobrar os seus joelhos. Tenha reverência e respeite
Todo-Poderoso. Mas para que esse Deus Todo-Poderoso habite nessa casa, é necessário que eu e você tenhamos reverência e respeito pelo dono, né? E quando isso desanda, não adianta fazer show, não adianta fazer as suas brincadeiras, não adianta. Quer brincar? Quer se divertir? Aluga um lugar, vai se divertir lá. Leva a sua casa, não na casa de Deus. Quer se divertir? Quer fazer festa? Aluga o estádio, vai fazer festa no estádio. Quer fazer festa? Quer brincar de diversão? Vai brincar na sua casa. Aluga um canto e sai para se divertir em qualquer outro canto. Não faz da casa de Deus como se fosse uma coisa qualquer. Não faz da casa de Deus como se fosse uma casa de bagunça. Não faz da casa de Deus como se fosse uma casa de preservada. Aleluia. Amados irmãos, e Deus não está satisfeito. Há muitas pessoas que acham pelas brincadeiras que faz dentro das igrejas. Deus está se agradando. Eu digo para você com convicção e certeza da palavra. A casa de Deus está sem zelo. E se a casa de Deus está sem zelo, alguma coisa que irá acontecer. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Ou você respeita o lugar onde você é adorado, ou então não venha a esse lugar. Ou você respeita o dono da obra, ou você não venha para esse lugar adorar. Não vá para a casa de Deus adorar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que saem de suas casas e vêm adorar. Porque pessoas que saem da sua casa e vêm em busca de uma ajuda. Porque tem pessoas que saem de suas casas e vêm em busca de uma cura, de uma solução, de uma resposta de Deus. Porque tem pessoas que saem das suas casas e precisam que eu, sacerdote, aleluia, pastor, digamos para você, alimentamos você, confortamos você com a palavra, ensinamos você o que Deus quer falar e mostramos o que a verdade quer dizer. Nós não podemos entreter vocês, mesmo que vocês não gostem, como está dizendo a palavra aqui, ó. Mesmo que vocês que estão afrontados contra Deus, serão afrontados contra mim por pregar a palavra, não tem problema. Eu quero dizer para vocês que eu estou cumprindo uma ordem e um dever. E ai de mim se não pregar. E ai de mim se não cumprir esse dever. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quer se divertir? Se divirta em qualquer canto, menos na casa. Salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toques,